Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado da Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje vai ser a parte 2 do vídeo anterior, Antigos Pecados Cometidos. Se você não viu, volta lá para você conseguir entender sobre o que a gente falou, quais foram os pecados, né, e de quem a gente está falando desses pecados, né? Mas a gente vai trabalhar aqui, né, continuar lendo o livro de Salmos, capítulo 106, versículo 25 vai ser a nossa leitura de hoje. Mas antes, vamos começar? A gente tinha parado no sexto, né, até o vídeo anterior, que a gente tinha falado sobre memória curta, rebeldia, cobiça, inveja, idolatria e também desprezo. Esses foram os 6 pecados que a gente tinha falado no vídeo anterior. O verso 25 diz assim: Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. O sétimo que a gente vai falar no vídeo de hoje é a murmuração. O desprezo chama murmuração. Eles são amigos e eles estão um com a mão dada assim no outro, né? Então, a pessoa despreza uma coisa, depois ela começa a murmurar. Toda pessoa que despreza as bênçãos de Deus, né, que não dá valor, ela murmura, como foi o caso desse povo no deserto, né? Aquele povo, ele murmurou, ele primeiro desprezou e depois ele murmurou contra tudo aquilo que o Senhor tinha feito para a vida deles. Tudo aquilo que Deus tinha dado, eles falavam mal, eles murmuravam, eles, por exemplo, no deserto, eles estavam ali no deserto, mas livres da escravidão do Egito, né? Livres da escravidão de Faraó. Mas para eles também não estava bom, porque eles preferiam ser escravos no Egito, né? Olha o pensamento deles. Preferiam escravidão do que estarem livres no deserto. E a gente vê até nos outros livros, né, no livro dos profetas maiores, um episódio quando estava tendo ali algum conflito, né, do povo de Israel com algum outro povo, não lembro qual agora, mas eles preferiram chamar a ajuda do Egito. Então você vê, né? Eles achavam que o Egito ia ajudar eles. E o Egito pra gente significa o mundo, as coisas do mundo. O faraó ali, a gente considera ele como o diabo, né? Fazendo ali aquele papel do diabo. Por quê? Porque ele queria que todos eles ficassem ali debaixo da tutela dele, debaixo da escravidão que ele impunha. Então, essa murmuração, ela é algo que Deus abomina, né? Ela é algo que Deus é totalmente contra. E aqui a gente vê como eles pecaram com essa murmuração. O que é essa murmuração? É falar mal daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Então, toda vez que a gente pensa, eu não tenho isso, olha, tá vendo? Se eu tivesse, teria mais feliz. A gente está murmurando. É uma coisa assim pra gente pensar, porque às vezes a gente primeiro não sabe, depois às vezes não se dá conta, às vezes acha que não, mas isso aqui, olha, todo mundo tá vendo uma situação, mas isso é pecado. E o pecado da murmuração é um pecado assim que acaba com a pessoa, né? Acaba conosco. É uma coisa assim, é um dos pecados assim que mais detonam a vida de um ser humano, porque a gente vê a próxima consequência disso, né? O 8º pecado que eles cometeram, que veio lá do desprezo e da murmuração, é a indignação. E a gente vai ver os próximos versículos e aí eu vou explicar mais para vocês o que significa essa indignação. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto, e também derribaria entre as nações a sua descendência, e os dispersaria por outras terras. Também se ajuntaram a Baal-Peor e comeram sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações o provocaram a ira, e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração, para sempre. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés. Então, esse é o versículo que eu queria chamar a atenção de vocês. Que eles indignaram Moisés. Então, eles, com aquela ingratidão, murmuração, desprezo e tantas outras coisas, eles fizeram Moisés se indignar. A ponto de Moisés estar cansado de tudo aquilo e numa exaustão que ele já, como eu falei até no vídeo anterior, né, sobre isso, ele pecou por causa de tamanha indignação, tamanha ira que ele já estava. Então, a Bíblia relata que o povo fez Moisés ficar indignado, e isso foi fatal para a vida de Moisés. Ele não entrou na terra prometida como consequência disso. Não faça os outros pecarem, pois isso traz condenação, tanto para você que está fazendo o outro pecar,
tanto para os outros. Mas isso faz as outras pessoas pecarem e o Senhor não se agrada disso. Porque além de você estar cometendo um pecado na sua vida, você ainda está fazendo o outro lá pecar. Né? Então essa indignação é algo fatal para as nossas vidas. É o pecado ali que fez o grande líder ali, Moisés, que era um homem totalmente de Deus, um homem que amava a Deus, um homem que tinha muita intimidade com Deus. Ele pecou, ele ficou estressado, ele ficou irritado com a situação daquele povo. O 9º pecado daquele povo, a gente vai ver nos próximos versículos. E reparem que isso é um pecado muito atual, viu? Todos esses pecados aqui que eu tô falando não eram pecados que só estavam naquela época para aquele povo. É um pecado que acontece até nos dias de hoje. Pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara. Antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Aqui, o que é esse 9º pecado? É a mesclagem. O povo de Deus, ele não podia se mesclar com outros povos, né? Eles não podiam se casar com outros povos, eles não podiam estabelecer relações com outros povos, porque eles eram povos do Senhor. E se eles tiverem relações, tivessem casamentos entre povos diferentes, eles iam se esquecer do Senhor e iam cair no pecado de idolatria, eles iam cair em tentação ali, eles iam se desviar dos caminhos do Senhor. Mas foi exatamente isso que eles fizeram. Eles não exterminaram, como o próprio versículo diz, eles não exterminaram os povos que já estavam lá, né? Que o Senhor tinha falado, exterminem todos os povos, matem todos. E eles não fizeram isso. O que eles fizeram? Eles tiveram relações, eles se mesclaram. Provavelmente eles pensaram assim, não, eles sabem que a gente está aqui, que a gente vai conquistar a terra deles. Não tem problema deixar alguns, não tem problema se casar com mulheres estrangeiras. Ou então podia ser com homens estrangeiros também. Eles achavam que não tinha problema. E eles ali estavam desobedecendo ao Senhor. Não faça mesclagem, que quer dizer acordos com o diabo, com o inferno, com o mundo. Não negocie com o diabo, sabe? Não negocie seus parâmetros, seus valores. Seja inteiramente de Deus. Pois a mesclagem com o mundo traz destruição à vida espiritual. Né? Esse povo, ele foi um povo rebelde a Deus, porque eles conseguiram desobedecer todos os mandamentos que Deus tinha dado para eles. Então, por exemplo, o mandamento era assim: não adorem ídolos, eles iam lá e adoravam. Não casem com as suas vizinhas, eles iam lá e casavam. Tudo que o Deus falava para eles não fazer, eles faziam. Né? Então, você vê como que era desobediência. E você acha que isso começou nas grandes coisas? Você acha que eles já começaram assim, vamos casar com as mulheres estrangeiras? Não. Eles achavam, né, estavam saindo do Egito, que eles estavam bem. Eles achavam que eles nunca iam cometer isso. Mas o que acontece? Eu já até preguei isso aqui no canal. Vai entrando num ciclo vicioso. Aquilo vai entrando na normalidade. Daqui a pouco aquilo que tinha antes que era pecado, ele já tá tão acostumado a praticar outras coisas que ele acha que não tem. Então ele vai entrando naquele conformismo. Ele vai se adequando ao pecado. Daqui a pouco a vida já tá uma imundície. Né? Porque já foi praticando tantas coisas e quando você vai ver a pessoa já tá no fundo do poço, literalmente. O 10º pecado que aquele povo cometeu foi a contaminação. E a gente vai ver isso também nos próximos versículos. Deram culto a seus ídolos, os quais lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras, e se prostituíram nos seus feitos. Aqui esse versículo fala que eles se contaminaram, ou seja, quando eles aprenderam as obras, né, eles estabeleceram relação com essas pessoas de outros povos e eles aprenderam as obras daquelas pessoas, o que acontece? Eles começaram a se contaminar. Então, por exemplo, assim, imagina um casal que era o homem era judeu, né, era então do povo de Deus, e a mulher era estrangeira, assim, era outro povo, a mulher pertencia. O que acontecia? Eles se casavam, tinham filhos. Só que para a mulher era algo muito normal. Para aquela mulher que estava ali naquela nação pecaminosa, era normal sacrificar os filhos aos ídolos, aos demônios. Mas para o homem ali, se ele estivesse ali totalmente lúcido, né, nos mandamentos do Senhor, ele ia falar, não, isso é uma perversão, não vou fazer isso. Mas como ele já estava ali conformado, né, como aquele ponto anterior, aquele pecado anterior, ele já estava ali naquele estado de conformação, ele falou, não, acho que não tem problema não, então sacrifica também. Então eles queimavam os próprios filhos, e às vezes até os próprios judeus, eles já tinham aprendido os costumes daquelas terras pagãs, eles começaram a sacrificar os próprios filhos, como a Bíblia fala, aos demônios.
Então, não se contamine. Eu quero chamar a atenção de vocês não se contamine com as coisas do mundo, não se contamine com as doutrinas do mundo, porque tem coisas que o mundo ensina, que o mundo fala que é certo e não é. Por mais que às vezes está ali a Constituição apoiando uma coisa que está totalmente fora, né? Como ali no caso daqueles costumes daqueles povos pagãos, Deus estava totalmente contra, para eles era normal aquilo, mas Deus, para eles, para aquele povo era normal aquilo, mas para Deus não é. Né? Para Deus isso é pecado e nós devemos seguir o que Deus fala. Então, não se distraia nas feiras das vaidades, não entre em lugares que você sabe que você não vai conseguir sair, não entre em relacionamentos que o Senhor não tem, não entre em coisas que são convites satânicos, né? E assim como não dá para mergulhar em um lago de lama e sair limpo desse lago de lama, não dá para sermos amigos do mundo e amigos de Deus. O 11º ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, também a gente leu no versículo 39, que é a prostituição. Aqui fala que eles se prostituíram nos seus feitos. Ou seja, não se prostitui com os deleites desse mundo. Não se entregue aos prazeres dessa vida. Ou a gente, aqui na Terra, a gente vive uma vida para Deus, uma vida devotada a Deus. Por mais que isso não signifique, muitas vezes, prazer, a gente vai fazer a vontade de Deus e não a nossa. Por mais que às vezes a gente tenha que chorar aqui na Terra, que a gente chore, mas que a gente ganhe lá, que a gente tenha a vida eterna lá com Deus. Né? Que o diabo coloca essa fantasia, que tudo vai dar certo se você for pro mundo. E tem a eternidade lá no inferno junto com ele, sabe? Junto com o diabo ali e seus demônios, né, no caso. Então não se entregue para prostituição, né? Essa prostituição não é só o ato sexual. Também aqui no caso deles foram, mas se prostituir nos seus feitos, achar que aquilo é bom e aquilo deve ser praticado e que tá tudo bem se praticar e se deleitar do pecado. Essa prostituição também, sabe? É uma prostituição na alma, é quando uma alma se torna prostituta, né? Quando a alma já fica suja, né? Cheia daqueles pecados. Tenha somente relações lícitas perante Deus, né? Estabeleça somente relações lícitas, sabe? Não entre em campo que não é pra você, sabe? Às vezes a gente entra em campos que não pertencem a gente, né? Às vezes a gente entra em lugares que não era pra gente entrar, que foi o caso desse povo. Mas tenha somente os relacionamentos que o Senhor quer que você tenha, sabe? Ame o Senhor e busque saber qual é a vontade dele pra sua vida. O 12º pecado é não faça alguém cair. A gente vai ver também isso nos próximos versículos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua herança, e os entregou ao poder das nações, e sobre eles dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles os provocaram com seus conselhos, e por sua iniquidade foram abatidos. Então a gente vê aqui, pela iniquidade deles, eles foram abatidos. Ou seja, para aqueles que eles consideravam tão bom, foi aquilo que foi a ruína deles. Não faça alguém cair, né? Como eu falei, que é o nome desse pecado. Aqui, eles faziam as pessoas caírem, tanto que moravam ali com eles, né? Os outros compatriotas, tanto o próprio Moisés ali, né? Como eu falei, que Moisés se indignou com aquilo, né? Ele se indignou de estar ali com aquele povo. Somos culpados se fizermos alguém pecar. Não faça o papel de Satanás, pois só ele é o tentador. Né? Que a nossa vida seja para a glória de Deus e para ganhar almas para o Senhor, e não para fazer outras pessoas caírem. Mas se você pratica, né, um desses pecados, tanto que eu falei no vídeo anterior, tanto nesse, a murmuração, a indignação, a mesclagem, a contaminação, a prostituição, ou está fazendo alguém cair, ainda tem chance para você. Se arrependa. Peça perdão ao Senhor, peça para o Senhor te fortalecer, peça para o Senhor te limpar, peça para o Senhor fazer nova todas as coisas na sua vida. E não pratique mais esses pecados. Ande somente pelo que a palavra de Deus fala. Não dê ouvido às vozes exteriores, às vozes externas e até internas que o diabo tenta pôr. Sabe? Então que realmente há esperança, mas não aceite os manjares de Satanás, mas que realmente você viva de acordo com o que a palavra do Senhor diz. Fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês, que Deus dê discernimento e sabedoria para a gente realmente saber aonde a gente está entrando e para onde o Senhor quer que a gente siga. Fiquem com Deus. Tchau!